Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início aí a mais um vídeo do Conversa Mole. Hoje é sábado, né? Dia de a gente sempre botar aí algum assunto para a gente bater um papo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre economia, tá bom? Mas antes disso, roda a vinheta. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro do Brasil. O futuro do Brasil em termos econômicos, né? Porque em termos de saúde nós já sabemos como é que nós estamos. Mas em termos de economia, o Brasil desde 2006, ele vem lutando, vem tentando corrigir as suas ações para entrar na OCDE. Gente, para aqueles que não conhecem, a OCDE é uma organização para cooperação e desenvolvimento econômico. É um fórum de 36 países, só 3 países latino-americanos fazem parte desse fórum, é o Chile, a Colômbia e o México, tá? E que, na verdade, eles estão ali para coordenar as boas práticas, né, entre os países, em termos comerciais, em termos de políticas internas e externas, né, desenvolvendo aí um relacionamento, né, muito alto entre eles, facilitando o comércio bilateral, né, entre esses 36 países que compõem a OCDE. Para entrar nesse clube, são necessárias atender algumas regras, tá certo? E uma das principais regras é o combate à corrupção. Essa é a regra, vamos dizer assim, a regra de ouro, né, da OCDE. Aí vocês vão perguntar para mim, mas por que você está falando da OCDE? Por que não sei o quê? Gente, eu estou aqui levantando esse assunto porque o combate à corrupção é fundamental para que a gente se estabeleça como país. E a nossa entrada junto a esse fórum de 36 países é muito importante para o nosso desenvolvimento e abre as portas, né, para investidores virem para cá e investir no Brasil. Investir onde nós mais precisamos, que é em infraestrutura, né? São, assim, sinais claros de que o país atende às boas regras, né, internacionais, que tem relações exteriores em perfeita harmonia, tá certo? Coisa que hoje, a partir de 2019, nós esquecemos. Né? Hoje, pelo contrário, nós brigamos com a China, brigamos com a Argentina, brigamos com a Europa, brigamos com a Venezuela, né? A gente briga com a sombra, você entendeu? Essa é a política externa do Brasil, né? Onde um ministro das Relações Exteriores é obrigado a ter a sua atenção chamada para usar máscara quando está no país dos outros, porque aqui eles não respeitam. Vocês entenderam? Então é isso daí que vai emperrar a nossa vida no futuro. Por isso que nós não temos grandes expectativas. Estou falando isso corroborado aí com a decisão do STJ na terça-feira passada, que autorizou ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro trabalhar com os dados obtidos no COAF das movimentações financeiras do senhor Flávio Bolsonaro, né? E isso, para a família Bolsonaro, traz um grande problema. O UOL publicou uma reportagem, agora não me lembro se foi dia 10 ou dia 11, agora desse mês, né? Uma reportagem especial chamada A Anatomia da Rachadinha da Família Bolsonaro. Estou deixando o link aqui embaixo para vocês acessarem, darem uma olhada, darem uma lida. Aqueles que não queiram ler, tem um filminho junto, inclusive, muito didático, que explica o funcionamento, né, dessa prática da família Bolsonaro há 27 anos. Então aí está um ponto positivo, né? O pai ensinou muito bem para os filhos as coisas que ele aprendeu nesses 27 anos lá na Câmara dos Deputados. Por que estou falando isso? Porque a Folha levantou dados, levantou uma série de documentos, né? Se mostrou, assim, que
os assessores, que foram mais de 140 durante esse período todo, tá ok? Os assessores tinham duas características muito comuns. Primeiro, eles mudavam de gabinetes, ou seja, saía do gabinete do pai para o gabinete do filho para o irmão, do irmão voltava para o pai e assim por diante. E nessas movimentações, nesses giros, eles chegavam a triplicar, quadruplicar, até quintuplicar o seu salário. Essa é uma das características dessa movimentação que houve aí levantada pelo UOL. A outra, e que mais chama a atenção, é que esses assessores, eles tinham uma prática muito estranha de sacar o dinheiro no caixa. 75% do salário era sacado no caixa, em média. Chegava a casos aí que o cara arrancava todo o salário. Tem o caso aí da ex-mulher do Jair Bolsonaro, da irmã dela, da cunhada, do ex-cunhada do Jair, sei lá, entendeu? Que é bastante interessante. Deem uma olhada nesse videozinho, vocês vão entender. Você entendeu? Então, eu estou dizendo isso e estou mostrando isso por quê? Porque não existe interesse do Bolsonaro em combater a corrupção, porque vai pegar no veio da família dele. Vocês entenderam? E com isso prejudica a nossa entrada junto ao OCDE, né? O país, né, desfigurou, Bolsonaro desfigurou o pacote anticrime do Sérgio Moro. Não vou dizer que o Sérgio Moro é santo ou não sei o quê, mas ele teve a incumbência e fez um projeto que entregou à Câmara dos Deputados para ser estudado e votado, e o Bolsonaro não moveu uma palha, pelo contrário, desfigurou por completo esse pacote anticrime, né? As interferências da COAF, lembram que a COAF era um órgão que estava vinculado ao Ministério da Justiça. Ele tirou do Ministério da Justiça e passou para a Economia, porque lá na Justiça estava o Sérgio Moro. Ele manifestou o interesse na interferência da Polícia Federal, e pelo visto está ocorrendo, tá certo? As interferências inúmeras da BIM, levantando inclusive até prontuários para entregar na defesa do Flávio Bolsonaro, certo? O enfraquecimento da lei de ficha limpa, porque isso interessa ao Centrão, interessa a eles, né? E para completar com chave de ouro, eles resolveram dissolver a Lava Jato. Vamos acabar com a Lava Jato. Lava Jato que trouxe bilhões e bilhões e bilhões de volta para os cofres do Brasil. Pode ter cometido enganos, mas não podemos negar que grande parte da corrupção foi realmente acompanhada, foi descoberta durante o processo da Lava Jato, tá certo? E assim, para completar, né, para a gente ter mais ainda motivos para não ser aceitos à OCDE, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma lei ridícula que se chama lei de foro privilegiado, tá certo? Onde o cara não pode ser preso. Esse é um dos poucos países do mundo que tem assim mais de 50 mil pessoas com foro privilegiado. A maioria dos países tem 1, 2, 10 pessoas no máximo com foro privilegiado. O Brasil tem mais de 50 mil, tá certo? Isso é um passo para a corrupção. É a chave, a porta da entrada para a corrupção. E a outra, que também aí mata de vez as nossas pretensões, é a prisão em segunda instância, né? Que foi completamente retirada da pauta do Congresso. Porque também não interessa ao Centrão que haja, né, essa prisão em segunda instância. Então vocês vejam, pessoal, com tudo isso que eu estou dizendo para vocês, a preocupação, juntando a pandemia, esse descontrole total que nós estamos na pandemia, tá certo? Atingindo aí quase 300 mil mortes durante esse fim de semana, tá ok? Um descontrole absoluto de compra de vacinas, não temos insumos, e um monte de coisa que eu já cansei de falar aqui nesses vídeos, né, que não vale a pena mais nem repetir, de tão cansativo que fica, tá certo? Somado a esse problema da corrupção, então vocês vejam que o nosso futuro é muito negro,
Nós estamos numa posição muito crítica. E para completar tudo isso, vocês vejam o que aconteceu aí com o Felipe Neto, com os galãs feios, que são youtubers aí de oposição ao presidente Bolsonaro, famosíssimos, né? Com milhares de seguidores, milhares de views, né? Sendo hoje processados, porque não têm o direito à liberdade de expressão. O caso do Felipe Neto já foi encerrado, né? A juíza lá cancelou cancelou o processo, né, que o delegado tinha aberto contra o Felipe Neto, mas o Felipe Neto lançou uma campanha chamada Cala a Boca Já Morreu, onde ninguém ficará sem defesa caso seja vítima de abuso de autoridade. Ele, através de um pool de escritórios de advocacias, vai prestar serviços gratuitos, tá certo? Àqueles que aqueles que sofrerem algum tipo, né, de abuso de autoridade contra a sua livre expressão. Vou terminar meu vídeo aqui com uma frase do próprio Felipe Neto, que eu achei bárbara, que é o seguinte: um povo jamais deve temer o seu governo. É o governo que deve temer o seu povo. Tá ok? Gente, boa tarde, bom dia, boa noite. A gente se vê por aí e tamo juntos. Boa noite. Nós estamos vivendo um momento muito turbulento e perigoso no Brasil. O que aconteceu comigo dias atrás, eu acredito que muitos de vocês tenham acompanhado, já foi resolvido e a Justiça suspendeu a investigação contra mim baseada na Lei de Segurança Nacional. Porém, segundo informações do jornal O Tempo, 25 pessoas foram procuradas pela Polícia Federal apenas na cidade de Uberlândia para prestar depoimento a respeito de posts na internet. Hoje, 4 pessoas em Brasília foram presas pela Polícia Militar por estenderem uma faixa contra o presidente da República. São tempos perigosos. Tempos em que a sociedade não pode simplesmente olhar para tudo isso e aceitar calada. Como eu venho falando há tanto tempo para vocês. Quem se cala tem participação. Baseado nisso, no que aconteceu comigo e no que está acontecendo no cenário nacional, eu me uni a 4 escritórios de advocacia do Brasil. E nós lançamos um movimento chamado Cala a Boca Já Morreu. E esse movimento tem como objetivo defender gratuitamente toda e qualquer pessoa no cenário nacional que venha a ser perseguida, que seja alvo de qualquer ato de abuso de autoridade contra a liberdade de expressão. O movimento Cala a Boca Já Morreu é um movimento apartidário, formado por advogados e advogadas de 4 escritórios. André Perecmanes Advogados, Arruda Botelho Sociedade de Advogados, Davi Tangerino e Salo de Carvalho e XVV Advogados. Caso você seja vítima de qualquer tipo de ato nesse sentido descrito aqui, entre no site www.calabocajamorreu.com.br. No site você vai ter todas as informações para saber se você está apto ou não a receber essa defesa e vai poder entrar em contato com a nossa equipe para poder botar suas informações, preencher um formulário e a gente vai entrar em contato com você. Caso você já tenha representação, já tenha advogado, nós vamos deixar no site informações precedentes para que você possa ter como auxílio na sua defesa. Porém, se você não tiver outro recurso em linha com o Estatuto da OAB, procure a gente. O objetivo do Cala a Boca Já Morreu é justamente proteger pessoas e ajudar a defender pessoas que não têm como se defender. Tem muita gente com medo nesse momento. E como eu falei e volto a repetir, um povo não pode ter medo do seu governo. É o governo que deve temer o seu povo. Contudo, é muito importante ressaltar, nós vamos proteger e defender pessoas que sejam de fato alvo de processos ou investigações que cerceiam sua liberdade de expressão com o uso do abuso de autoridade. Isso significa que nós não estamos em defesa de pessoas que incitam o discurso do ódio, que pedem fechamento de Congresso Nacional, que defendem qualquer ruptura institucional, como pedir golpe militar, pedir AI-5, fechamento do STF, ou pessoas que ameaçam governantes, governadores, presidente, integrante do STF, seja lá quem for. A nossa sociedade deve ser livre para fazer críticas políticas, sejam elas enfáticas ou não, sejam elas contundentes ou não. E o objetivo do Cala a Boca Já Morreu
é impedir que a nossa sociedade seja silenciada por pessoas autoritárias que pretendem governar de maneira não democrática. www.calabocajamorreu.com.br. Se você for alvo de qualquer coisa nesse sentido que foi descrita nesse vídeo, entra no site e entra em contato com a gente. Muito obrigado a todos e vamos juntos vencer a opressão e o autoritarismo. Cala a boca, já morreu.